18h30, a gente vai ter Vitória e Atlético Mineiro. E aí, o Vitória, nessa situação, Fred, crítica, né? Precisando, de toda forma, vencer, voltar a somar 3 pontos para não entrar de vez ali na draga, né, da zona de rebaixamento. Celso, o Vitória, ele demitiu o Carpini, apostou suas fichas em Carille. Carille chega, desenha uma melhora de comportamento do Vitória. Com Carille, o Vitória perde na última bola do jogo para o Inter, fora de casa. Carille estreou com 2 jogos fora de casa, Inter e Botafogo. Perde na última bola do jogo para o Inter e empata com o Botafogo. Tá? Vem para uma sequência em casa com Red Bull Bragantino e Sport. Vence o Red Bull Bragantino e acaba no reta final de jogo alucinante, perdendo 2 pontos contra o Sport dentro do Barradão. Ali parece que o fator novidade de Carille quebrou. Naquele empate do Sport, eu acho até que o Sport jogou melhor que o Vitória aquela partida. Tá? Mas o jogo se desenhou para o Vitória 2 vezes e acabou sendo empate. A partir dali, o Vitória já soma uma sequência de 6 jogos sem vencer. E aquela vitória sobre o Red Bull Bragantino, ela é uma única no universo de 15 jogos. E ela perde ainda força quando você contextualiza que ela faz parte do pior momento do Red Bull Bragantino no ano. O Red Bull Bragantino perdeu 9 jogos consecutivos. Quem enfrentou o Red Bull Bragantino nesse período, ele voltou a vencer. Na última rodada bateu o Fluminense. Então você vai encontrar vários times aqui nesse programa, Fortaleza, tá? Você vai encontrar vários times, o Inter, que tem como último resultado positivo uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. É o caso do Vitória, tá? Nessa soma desses 15 jogos, tem aquela eliminação vexatória, tá? Contra a Universidade Católica do Equador. Vexatório, um gol contra horroroso. Né? O jogo não tinha ninguém no estádio. De certa forma, todas as eliminações não queria nada. E aí depois veio a do Confiança, porra. É isso que eu complementar, Cássio. Foram jogos que sentenciaram Carpini. Só que o fim do trabalho de Carille, Cássio, veio de uma forma catastrófica, né? A tal ponto, Fred, que, assim, muitas vezes, quando a gente analisa aqui, muitas vezes assim mesmo, a gente analisa considerando contextos parecidos que aconteceram. Por exemplo, quando o time está na sequência invicta, geralmente dessa forma, quando o time vence 2 jogos, ou volta o jogador, tal. Mas, assim, depois de um 8-0, não é muito fácil de dizer como é o time na rodada seguinte, não, tá? Se foi tanto gol que virou a paleta e, de repente, meu irmão, os caras já abstraíram isso, bola para frente, ou se isso dizimou o elenco por completo. Assim, esse jogo, para mim, é muito mais de gerar expectativas sobre o comportamento do Vitória do que trazer aqui um contexto histórico de como será o comportamento do Vitória. Assim, é uma goleada recorde, a maior goleada da história dos pontos corridos, uma das maiores da história de todo brasileiro, uma maior sacode que o Vitória já levou, assim, acho que no futebol profissional pelo menos com jogos transmitidos, assim, acho que não tem nada parecido. Então não é tão fácil chegar aqui e falar como o Vitória vai se comportar. Eu tenho muito mais expectativa para ver como será o Vitória após esse 8-0, se o time consegue se fechar porque, assim, absorver o resultado e olhar para a classificação e falar, dá demais. Inclusive, dá a tal ponto de a gente pode, na segunda-feira, já tá fora da zona de rebaixamento. Não é assim. Se a gente fizer o nosso papel aqui ganhar e o Vasco empatar com o Sport, ou empatar com o Atlético e o Vasco perder do Sport e o Juventude não ganhar do Ceará. Isso são resultados assim, absolutamente normais. A rodada tá ótima pro Vitória, o desenho prévio da rodada. Então, se o time conseguir absorver a porrada que levou do Flamengo e olhar para o campeonato e falar, dentro disso aqui,
O nosso campeonato ele está completamente ao alcance ainda. Agora, vamos ver o que será, inclusive como será o Vitória como um todo, como será a torcida do Vitória, qual será o tamanho da paciência da torcida do Vitória depois de levar 8-0. No começo vai apoiar, mas se com 10 minutos ali, erra um passe aqui, não consegue dar um chute a gol com 15 minutos, como é que a torcida fica? Então, assim, é um jogo muito curioso para acompanhar. Tá? Porque é só comparar com a análise que a gente estava fazendo do Bahia. Fred disse, o Bahia está no seu melhor momento técnico e tal, e eu acho que Fred está dizendo, eu acho até que o Bahia é até favorito, porque você já imagina como o Bahia vai se comportar contra o Mirassol. As coisas podem não dar certo, porque, obviamente, é esporte, é futebol. Mas você enxerga o que o Bahia pode fazer. Nesse caso, é muito difícil enxergar o que um time que levou de 8-0 pode fazer. O adendo aí, e o alento também, para uma virada, Cássio, de página prévia, sobretudo. É o Atlético, né? Não é só o Atlético, não. O Atlético também. Mas nem é só o Atlético. É que há uma sensação de que muita coisa será diferente em relação ao massacre do Maracanã. Isso é o que todo torcedor do Fire e do Vitória imaginaria. Por quê? Porque você tem, primeiro, a queda de Carille e, ainda sem novo treinador, o interino vai assumir, Rodrigo Chagas. E você tem muitos retornos. E retornos de protagonistas. Você tem o melhor jogador do time finalmente voltando, Mateuzinho. Você tem Baralhas, volante fundamental para a estruturação desse Vitória, voltando para o jogo. E você tem, numa reta final, já numa transição, tem que ir para o jogo, vai ser aquela história que talvez em outras circunstâncias esperasse mais um pouquinho, mas tem que ir para o jogo, sobretudo 10 dias depois sem ter partida, que é Cáceres na lateral direita. O Vitória está jogando sem lateral direito. A última partida, as duas últimas, Carille inventou Lucas Braga, que é talvez o pior atacante do Vitória, como lateral direito. Né? Carille, assim, foi um inimigo, foi um cara que, assim, abriu uma porta para o Flamengo, comprometeu o Vitória, comprometeu o seu próprio jogador com essa escalação de Lucas Braga. Então, o Vitória tem esses 3 jogadores importantíssimos voltando, um lateral direito, um volante e o melhor jogador da equipe, o meia, sem Carille, e ainda repatriou o Camutanga, que já deve ir para o jogo, e o volante Dudu. 2 jogadores da equipe que subiram, da equipe que subiu. Tá? Dudu estava na Ponte, na 3ª divisão, e Camutanga no Remo, na 2ª divisão. O Vitória chamou os 2 jogadores, pertence ao clube, e o Vitória exerceu o seu direito e trouxe os 2 de volta. Tá? E aí, o outro ponto é o que Cássio disse. Agora, esse outro ponto, na verdade, eu acho que pode ser também uma complicação para o Vitória, porque do lado do Atlético Mineiro, a derrota na Copa do Brasil por 2-0 para o Cruzeiro estourou a crise, né? Cuca caiu, o Atlético também vai com o interino para o jogo, Lucas Gonçalves, mas aí, Cássio, o fato de ser data FIFA faz com que o Atlético vá com a sua força máxima e precisando responder. Precisa responder. Veja, isso, o jogo, para mim, dinamitou um pouquinho para o Vitória, ficou mais tenso. O Atlético tem um ponto nas últimas 3 rodadas, tá? Assim, já vem de 2 derrotas seguidas, uma delas para o Grêmio dentro da Arena MRV, aí perdeu do Cruzeiro na Arena MRV, e ainda que seja um clássico, ainda que vá lutar lá no Mineirão, assim, a Copa do Brasil meio que o trem partiu aí da Copa do Brasil. A vaga na Libertadores, nesse momento a vaga, Atlético é aquele clube que, tipo, para o ano ser ok, tem que conseguir a vaga na Libertadores, pelo menos, né? E assim, e nesse caso, talvez o caminho mais seja justamente ser campeão, que seria, obviamente, valorizaria mais até do que a vaga na Libertadores que a gente fala aqui, que seria ser campeão da Sul-Americana. Mas tá bem claro ali que pelas quartas de final, da forma como tá, não vai ser a coisa mais simples do mundo para o Atlético. Eu digo isso porque do Brasil já está um pouco distante, mas ele não pode abrir mão. A gente sempre fala aqui de abrir mão, tipo, se a gente daqui a pouco vai chegar muito claro nisso. O Atlético está ali em 12º lugar, está distante, mas não pode abrir mão, pela quantidade de rodadas que tem, de continuar buscando essa Libertadores, pelo elenco que tem, um elenco caríssimo,
e com a má fase caindo de treinador, isso obviamente endurece bastante esse cenário contra o Vitória. Essa partida, inclusive, tem as odds mais achatadas dessa rodada. A gente lembra sempre que as odds elas podem mudar de acordo com as novidades, né? Mas nesse momento que a gente está gravando, o Vitória está pagando 2,94, mesmo como mandante, e o Atlético, mesmo nessa fase ruim, né? Nesse momento conturbado, com a crise estourada, está pagando 2,60, sendo, portanto, favorito, né? Sendo considerado favorito. 2,94 Vitória, 2,60 o Atlético e o empate 2,99, praticamente 3. Eu ficaria entre o Vitória e o empate. Eu ficaria entre o Vitória e o empate. Bem achatadas mesmo. O Vitória reestruturado para o jogo. Dentro de casa. É isso que eu tô falando. Eu não consigo achar que um time que levou do está reestruturado, não. Reestruturado tecnicamente para o jogo, né? Voltando peças muito importantes. Eu acho que o mental do time, por isso que eu falei, mas é a minha opinião, claro, a gente discorda aqui assim. Esse jogo, eu vou ver o que é, vou ver o que acontece. Eu acho que o mental não tem como estar refeito. O mental tá abalado, o mental óbvio que tá. Mas pelo menos assim, veja só, se não volta, se não tem um lateral direito, se não volta o melhor volante, se não volta o melhor jogador, aí, meu amigo, o Vitória ia claudicante para essa partida. Ainda mais com esse desenho do Atlético Mineiro incompleto. Porque durante algum tempo o debate sobre esse jogo lá atrás estava desconsiderando a data FIFA. Então muita gente achava que era Copa do Brasil na quarta-feira. Então muita gente comentou que o Atlético viria reserva. Mas não, tá? Muda muito o desenho. Agora, retornos importantes, qualificação com Camutanga e Dudu, não é que qualificação, mas ganha opções. Dá uma sensação, é o que eu tô tentando pontuar, é que dá uma sensação de que, agora... Agora é um pouquinho diferente. Vamos recomeçar aqui. Tá? E repito, numa rodada que você olha para os adversários, Juventude fora, Fortaleza fora, Vasco fora, tá? Ou seja, é um desenho de rodada bom pro Vitória. Tirando o pré-data FIFA aí, que faz com que o Atlético... Sim, claro. Mas a tendência é que o Juventude não vença, a tendência é que o Fortaleza não vença. O Vasco é muito pau a pau, mas você já tem ali seus dois times perseguidores imediatos com partidas complicadas pela frente. Então é um bom desenho de rodada. Agora o problema é o Vitória... Aí eu concordo 100% com o Cássio. Qualquer coisinha que der errada no jogo, pode baixar demais a energia, tá? Pode baixar demais a energia.